Mapear processos, entender processos, é outra hard skill que você, líder de produto, vai precisar. Legal? Falamos de hard skills, não falamos? Vamos falar um pouquinho sobre soft skill? Vamos falar sobre soft skill, que é o que é mais difícil, mais delicado? Olha só, tem uma soft skill que para mim é uma das mais difíceis. Para mim é, eu não sei para você. Escuta ativa. Você sabe o que é escuta ativa? Todo mundo fala, enche a boca para falar de escuta ativa. Pessoal, escuta ativa significa que quando a outra pessoa está falando para você, você cancela os teus pensamentos, você suspende os teus pensamentos e você presta atenção na outra pessoa. O que acontece quando muitas vezes a outra pessoa está falando? Aquilo te dá um gatilho, aí você fala assim, não, peraí, eu vou responder para ela assim, 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 assado, por causa disso, 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 e nisso você já se desconectou do que ela está falando. Aquilo que a pessoa está falando, você já nem mais sabe o que ela está falando. Por quê? Porque você parou de escutar ela e você começou a pensar, como que eu vou responder essa pessoa? Eu vou responder assim, assado. Isso não é escutativa. Olha como que é difícil. Significa você só pensar no que você vai responder para essa pessoa depois que ela acabar de falar. Porque a tua preocupação não é em responder rápido, não é em responder à altura, é entender a pessoa. Esse é o grande benefício da escutativa. Você compreender a pessoa. E aí, pessoal, tá cheio de gente falando no mercado sobre empatia. Gente, empatia é difícil demais. Quer saber como que a gente pode exercer empatia? Escuta mais e fala menos. Vou melhorar um pouquinho. Escuta mais e julgue as outras pessoas menos. Você já reparou como que a gente está muito rapidinho, muito ágil para ficar julgando as pessoas? Às vezes a gente vê uma frase, vê uma palavra que a pessoa escutou, já está chamando a pessoa de boba, de idiota, de imbecil. Uau! Por causa de uma frase? Você concluiu tudo em uma frase, em uma palavra? Então a gente precisa escutar mais. Você, como líder de produto, vai ter que escutar muito no dia a dia. E dois, jogo de cintura. Você vai ter que ajudar a resolver conflito. Você vai ter partes interessadas que vão pedir para você coisas conflitantes. E você vai ter que ajudar a resolver, a chegar num denominador comum. E você vai ter que ter paciência. Você vai ter que ter paciência. Tá bom, vamos lá, vamos entender o que você quer. E você, o que você quer? Mas, gente, como é que a gente consegue fazer isso de forma que a gente consiga agradar parte A e parte B? Então, pessoal, paciência, jogo de cintura, resolução de conflitos, saber escutar as pessoas, para mim, é uma das formas mais verdadeiras de você demonstrar empatia, porque eu vejo a gente está num mundo onde a gente tem cada vez mais, a gente está falando cada vez mais e escutando cada vez menos. E a gente está falando cada vez mais de empatia. Então, quer empatia? Escuta mais e julga menos. Escuta, observa. Você, como líder de produto, é uma das coisas que mais você vai fazer. Você vai olhar a parte interessada. E olha só, tem muitas vezes que a parte interessada, o stakeholder, vai dizer para você uma coisa assim, ó, sim, eu concordo com você. Ele vai estar dizendo sim, mas você vai perceber pela expressão facial dele que é um grande não. Olha isso. E você vai ter que ter essa sacada de entender que muitas vezes o sim dele significa um não. Talvez ele esteja dizendo sim porque alguém falou para ele dizer sim. Então, o que eu quero mostrar para você é que você vai ter que desenvolver uma sensibilidade para conversar com as pessoas, de entender, de conversar, né? Eu brinco muito que nesse nosso dia a dia, a Viviane falando uma coisa muito legal. Pandemia nos ensinou isso, né? Sermos mais empáticos. Mas se você for ver, a gente vai nas redes sociais e tá todo mundo xingando um ao outro. Às vezes a pessoa botou uma frase. Às vezes, pessoal, a pessoa botou aquela frase e ela tá num dia ruim. Aí você vai julgar ela por uma frase que ela botou no dia ruim. Vamos trazer isso para nossa realidade. Às vezes, quando eu tô no dia a dia montando um backlog, chega alguém para mim e assim, essa pessoa ela é bruta comigo, ela é estúpida. Aí eu falo assim, não vou responder,
vou esperar até amanhã. No dia seguinte, as coisas mudam. Por quê? Porque a pessoa teve um dia ruim no dia de ontem. E sem querer, ela explodiu com vocês. No caso, explodiu comigo. Então, assim, se você explodir, você está botando mais lenha na fogueira. E às vezes você vai ter que ter esse discernimento de para, pensa, respira, não responder. Deixa para o dia seguinte. Teve um dia, e aí eu sou assim, eu gosto de falar dos meus sucessos e dos meus insucessos. Isso foi recente, tem mais ou menos 2 semanas. Tem mais ou menos 2 semanas. Olha o que aconteceu. Eu estava num dia péssimo. Eu lembro disso, tá? Foi numa segunda-feira. Tem 2 meses. De repente, eu fui falar com uma pessoa, eu explodi com ela. Eu fui bruto com ela. Fui bruto. Cara, no dia seguinte, eu já não conseguia mais falar com a pessoa de vergonha. Eu já estava envergonhado. Isso foi na segunda. Passou terça, quarta, quinta. Eu falei, caramba, eu tenho que falar com essa pessoa, porque assim, eu fui estúpido. E foi passando os dias, é muito engraçado, você vai percebendo assim, cara, eu exagerei muito a mão. Eu errei muito a mão. Eu falei, quando deu sexta-feira assim, eu falei, cara, eu vou falar com essa pessoa na segunda-feira. Aí eu falei com a pessoa, liguei para a pessoa e não teve outra. Eu tive que pedir desculpas para a pessoa. Eu falei, cara, desculpa aí, eu errei a mão. Não estava num bom dia, você não tem nada a ver com isso, eu acabei explodindo com quem não tinha nada a ver, pô, desculpa mesmo aí, foi um erro aqui meu, vou tratar para que isso não se repita. Pessoal, isso é o que mais vai acontecer com você no dia a dia. Você vai estar lá no calor da emoção, você vai estar na liderança de produto e essas coisas vão acontecer. Então você tem que ter paciência para escutar e vai ter que ter a decência de pedir desculpas também, porque você vai explodir, gente, que nem todo mundo. Isso tem mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses que aconteceu comigo. Então, assim, tive que pedir desculpa. E a vergonha? Não de pedir desculpa, mas a vergonha de ter explodido com a pessoa de uma forma assim descomunal. Descomunal. Cara, eu fui muito ignorante. Eu fui ignorante. Eu falei, cara, desculpa, eu fui super ignorante com você. É, foi péssimo, foi muito ruim. Cara, desculpa aí. Foi mal mesmo. Isso foi remotamente. Quando foi no presencial, eu não conseguia olhar para a pessoa. E essa pessoa, olha que legal, essa pessoa foi a primeira a estender a mão. E aí, cara, tudo bom? Falei, caramba, o cara teve a maturidade de estender a mão. Eu falei, cara, de novo, desculpa aí por aquele dia, porque não foi uma coisa boa que eu fiz aqui. Então, pessoal, isso para mostrar que, assim, quando a gente está no dia a dia, pô, cara, não é simples, não é simples. E você vai explodir. Então, no dia a dia de produto, isso vai acontecer.